Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Estou com muita saudade de abraçar vocês, gente. Estou com muita saudade de ter vocês pertinho de mim para abraçar, para a gente começar a nossa catequese na comunidade. Estou com muita saudade. A semana passada, o vídeo da semana passada, o tema do nosso vídeo foi o chamado. Né, o chamado quando, a partir do batismo, a gente descobre o nosso chamado, né? Nós nos tornamos membros de Cristo, né? E como membros de Cristo, a gente nos leva a descobrir o que verdadeiramente nós aprendemos, o que verdadeiramente a gente pode, na nossa comunidade, colocar em prática. Todos nós somos chamados a ser membros de Cristo. E é na comunidade que a gente descobre quais são os nossos chamados. Uns recebem o chamado de ser animador, outros de leitores, outros de catequistas, diversos tipos de chamados, outro de pregar o evangelho, diversos chamados a gente recebe. E o tema do nosso encontro de hoje é Somos iluminados por Jesus. Esse é o nosso quinto encontro. Somos iluminados por Jesus. Ser luz na vida do outro, mesmo que não o conheça. Sentir-se próximo daquele que é desconhecido por você. Vamos fazer a partilha da palavra. Vamos pegar a nossa Bíblia e ler o nosso evangelho de hoje. O evangelho que nós vamos ler hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo do 22 ao 35. Vamos lá então, ler o nosso evangelho de hoje. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias, prometido por Deus. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as prescrições da lei a respeito dele, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar o seu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, gente, você vê como é rico esse evangelho de Lucas?
Esse Evangelho de Lucas vem falar de quem? Vem falar do nosso Salvador. Vem falar do Salvador de todas as nações, né, de todas as etnias do mundo inteiro. Vem para salvar, né, da opressão, vem para nos salvar da intolerância. Todo primogênito pertencia a Deus e devia ser resgatado por meio de um sacrifício. Nessa ocasião, também se fazia a purificação da mãe e se oferecia um cordeiro. Quem era pobre podia oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos em lugar do cordeiro. O Messias nasce como dominador em lugar pobre e vem pobre para os pobres. Simeão e Ana também representam os pobres que esperam a libertação, e Deus responde à esperança deles. O cântico de Simeão relembra a vida e Simeão do batismo, a vida e missão do Messias. Jesus será sinal de contradição, isso é, julgamento para os ricos e poderosos e libertação para os pobres e oprimidos. Naquela época, antes de Jesus Cristo nascer, naquela época havia muita dominação. Havia muita dominação de poderes, dos poderosos naquela época. Existiam muitos deuses. Faziam imagens lá e adoravam aquelas imagens. Adoravam aquelas imagens como se fosse Deus. Porque Deus é o Deus invisível. Só quem via esse Deus de verdade, sentia esse Deus de verdade, era quem Deus sabia que ia levar a palavra dele adiante. Aquele que era bom de coração, que tinha um coração bom e que podia ouvi-lo. E que falava de Deus para as pessoas, que protegia Deus. Deus vinha em forma de sonhos para as pessoas, né? E muita gente não acreditava, né, que Deus existia. O que existia era o poder, era o dinheiro, era a ganância, né, naquela época. Por isso, Deus, vendo tudo isso, já estava perdendo a esperança na humanidade. O que ele fez? Deu o seu filho primogênito, por isso de apresentar Filho de Deus, que era Jesus, para ele, né? Tinha que fazer elevar a criança a Deus. Aí a partir daí se tornava o Filho de Deus. O homem se tornava o Filho de Deus. Quando criança, recém-nascido, tinha que apresentar a Deus. E aí de que forma que Deus deu seu filho primogênito para nos salvar da escravidão? De que forma? Para que ele não fosse esquecido pela humanidade. Porque ele sabia que se ele fosse esquecido pela humanidade, a humanidade deixaria de existir. Os pobres deixariam de existir. Só iam existir as pessoas que tinham dinheiro. E através do dinheiro, o que ia acontecer? Não existiria pobre, deixaria de existir. Aquelas pessoas que não tinham poderes, o que os poderosos iam fazer com eles? Iam matá-los, iam tirar o que eles tinham, iam só enriquecer com o que as pessoas tinham, e os pobres iam deixar de existir. Não teriam direitos algum a nada.
A partir daí, o que que Deus fez? Vou dar o meu filho primogênito, vou a partir de Maria, uma virgem, vai conceber um filho feito do Espírito Santo de Deus para a salvação da humanidade, para a nossa salvação, a salvação do mundo inteiro. E esse homem, ele tinha que vir em forma de homem porque as pessoas tinham que acreditar. Ele tinha que passar por tudo o que o homem passa, pelo frio, pela fome, pelas tentações, ter mãe, ter pai, sentir todas as sensações que o homem pode sentir. Para quê? Para que a humanidade acreditasse. E quem é esse homem? Vou ler aqui na Bíblia, que vocês vão reconhecê-lo imediatamente. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias, prometido pelo Senhor, prometido por Deus. Simeão, que era um homem que tinha um coração bom, que era justo e piedoso. Olha para quem o Espírito Santo de Deus. Lembram que no vídeo, há 2 vídeos atrás, nós falamos no Espírito Santo de Deus? Qual é o sentido de nós termos o Espírito Santo de Deus nos guiando? Ver o Messias prometido pelo Senhor, Deus. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus, nosso Salvador, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. O que seríamos de nós se não tivesse Jesus em nossa vida? Conseguiríamos enfrentar todas essas dificuldades que a gente enfrenta? Nós conseguiríamos ter esperança em Deus? Que Deus vai transformar tudo isso? Se Jesus não viesse para nós em forma de luz para sermos iluminados, o que seria de nós hoje? O que esse texto nos diz? O que a fala de Simeão suscita em nosso coração? É bem claro, né? O que a fala de Simeão suscita em nosso coração. Naqueles tempos, antes de Jesus, era muita guerra, era muita briga por poderes. João Batista, ele vinha falando a respeito disso, abrindo a mente das pessoas, batizando as pessoas, para quando chegasse o momento certo, nós acreditarmos. A gente acreditar que existe o Salvador, que o Salvador ia chegar e que tudo ia mudar, né? Tudo ia mudar, a escravidão ia mudar, a escravidão ia acabar. E é o que a gente vive hoje. Simeão suscita em nosso coração. O que Simeão quis dizer com isso? Que aquele menino Jesus nos libertaria, que aquele menino Jesus ia ser queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Muitos se elevariam à elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. E a partir de Jesus ele mudou muita coisa. Mudou os mandamentos. Alguns dos nossos mandamentos é não roubar, não matar, honrar pai e mãe, honrar pai e mãe. A gente vê hoje tanta violência contra pai e mãe. Quantos filhos fazendo malcriação para mãe e papai, tirando suas vidas. Isso tudo temos Jesus. Imagina se não tivéssemos. Jesus, Deus,
é tudo em nossa vida. Jesus, gente, é a nação inteira é firmada em Deus. A nação inteira é firmada em Jesus. Se Jesus não existisse, viveríamos na escuridão, porque Jesus é a luz que nos ilumina. Não dá para falar de Jesus sem falar de Deus. Não dá. Porque foi Ele que nos criou. Deus que nos criou. Como que conseguiríamos falar? Não conseguiríamos. Como teríamos esperança de um dia melhor? Como falaríamos a mesma língua? A gente aqui no Brasil e lá em Roma, nos Estados Unidos, em todas as nações, fala-se a mesma língua. Se a gente pegar o evangelho de hoje, na missa, a gente vai ver que esse evangelho, essa palavra, o mundo inteiro está falando a mesma palavra. O mundo inteiro está falando do mesmo evangelho. É claro que tem lugares, né, que são diferentes uns dos outros. Falam línguas diferentes uma das outras, são de etnias diferentes, mas todos é uma fala só. É Deus, é Jesus. O que seríamos de nós sem Jesus? Atropelaríamos o mundo inteiro, passaríamos por cima das pessoas. Não olharíamos para as pessoas com um olhar de gratidão, não olharíamos para as pessoas com um olhar de caridoso, não olharíamos. Não teríamos o prazer de entrar em nossa comunidade e abraçar todo mundo. Não teríamos nada disso. A saudade um do outro. Tanto que quando a gente está falando, lendo a Bíblia, um trecho bíblico, vai lá no nosso coração. Aquela palavra vai lá no nosso coração. Mexe com o nosso sentimental. Mexe com o nosso coração. Aí a gente passa a lembrar daquelas pessoas. Daquele ente querido que partiu. Daquele que está próximo da gente. Que muitas vezes a gente, por egoísmo, não procura a pessoa para pedir perdão. Não procura a pessoa para dizer eu te amo. Falar de outras pessoas que são de outra religião, que não a nossa religião católica, eu me refiro a eles como meus irmãos. Por que eu me refiro a eles como meus irmãos? Porque eles estão falando do mesmo Deus. A Bíblia é evangélica, a Bíblia é de outras religiões, mas lá está escrita a palavra de Deus, que é a mesma. Muitas vezes interpretada de outra forma, mas é a mesma. Falando de Deus, falando dos evangelhos, dos evangelistas, falando de tudo. Deus, o foco é Deus. Imagine só se não existisse Deus em nossa vida, como seria? Como construiríamos famílias? Como que a gente constituiria família? Sendo que se não fosse Deus, não perdoaríamos. Se não fosse Deus, não amaríamos os nossos filhos com esse amor incondicional. Um amor tão forte que não permitiríamos que ninguém tocasse nossos filhos, que ninguém bate nossos filhos. Tudo isso através de Deus. É universal. Deus, Jesus é universal. Veio para ser a nossa luz. Veio para nos iluminar. Jesus sempre foi sinal de contradição para muitos, mas também foi sinal de amor, de alegria, de escuta, de discernimento, de perdão, de silêncio, de oração, de partilha. Com a frase profética de Simeão, luz para iluminar as nações e glória de seu povo em Israel. Ele preanuncia que o Messias de Deus, como sinal de contradição, realizará a sua missão, realizará a missão de Deus, que é nos libertar.
E Jesus é tudo, gente, na nossa vida. Nessa pandemia que a gente está vivendo ultimamente, o que é que tem nos dado esperança? Jesus. O que que todo mundo pede? Vamos orar a Deus para eliminar esse vírus da face da terra. É isso. Orar, vamos orar. O mundo inteiro ora a Deus para que nós tenhamos esperança que tudo isso vai passar. Ele não escolhe etnias, ele não escolhe línguas, ele não escolhe cor, ele não escolhe nada. Simplesmente ele vem, nos invade e nos revela todos os sentimentos bons que nós temos. O amor, e é isso. Falar de Deus, falar de Jesus é algo muito forte, que nos une o mundo de uma forma impressionante. Porque se não existisse Jesus, seríamos um monte de bicho, mataríamos. Eu conheço uma pessoa maravilhosa, eu não sei se eu devo falar o nome dele aqui, mas ele costuma falar que quem não reza vira bicho. Porque se você não reza, você tem pensamentos ruins, você faz o mal para as pessoas, você destrói vidas se você não reza. E a partir do momento que você reza, que você se apega a Deus, você se transforma em uma pessoa boa, uma pessoa que é capaz de tirar tudo que tem para dar para o outro, que é o que Jesus faz. Na morte da cruz, ele foi tão bom para nós que ele disse para nós: eis aí a vossa mãe, porque sabia que Maria ia sofrer muito com a sua morte. E Simeão falou para ela que uma flecha ia transpassar o seu coração, de ver tanto sofrimento, mas ele seria a luz para iluminar as nações e a glória de seu povo em Israel. E a nossa glória hoje, porque é ele que nos eleva, é ele que nos faz, não deixa a gente desistir de amanhã ter uma vida melhor. Viver com o suor do nosso rosto, não roubar, viver com o suor do nosso rosto, trabalhando. Se apegue com ele, que tudo vai se transformar. E é o nome dele que é gritado em todas as nações. Ele não escolheu esse ou aquele. Ele ficou do lado do pobre. Era para ter nascido rico. Por que não nasceu rico? Por que nasceu pobre? Porque sabia que quem precisaria se fortalecer em Deus era o pobre, que tinha que ter esperança num dia melhor. Porque para muitos, o Deus é o dinheiro. O dinheiro não traz felicidade para ninguém. Dinheiro é uma felicidade momentânea, que você pode comprar o que você quiser, que você pode passar por cima de quem você quiser. Então, pessoal, esse é o nosso encontro de hoje. Fica aqui a nossa reflexão. Eu vou pedir para que vocês reflitam um pouco a respeito disso. Porque muitas vezes na comunidade, eu falo isso por mim, muitas vezes a gente na comunidade, você pensa em levantar do sofá e ir na missa. Hoje em dia, eu estava refletindo a respeito disso, no meio da pandemia, que a gente pensa em ir à missa, está assistindo um filme, chegam uns amigos dentro da sua casa, aí você pensa em ir à igreja. Ah, hoje eu não vou. Não podemos fazer isso, não devemos fazer isso. Hoje eu sinto falta da missa na igreja. Hoje nós temos missa online, porque ainda onde eu moro, não foi liberada as igrejas ainda para ter celebrações das missas. Não foi liberado. E eu sinto falta da missa hoje. Quando chega determinado horário das missas, eu não vou, porque não tem. E muitas vezes quando tinha, eu pensava,
eu vou na missa. Mas quando chegava a hora de ir para a missa, batia um desânimo. Por que batia um desânimo? Hoje, queria muito ter uma celebração na comunidade e ainda não tem. Mas Jesus, mas Deus me permite essa esperança que tudo vai acabar e tudo vai voltar ao normal. Aí eu vou pensar 2 vezes em ter esse pensamento, né? Porque nós nunca passamos por uma situação dessa. Todo mundo, o mundo inteiro está passando. É como diz, a gente só dá valor quando perde. E Deus, ele é tão maravilhoso, que ele nos perdoa desses pensamentos. Fica aqui uma reflexão para vocês, para que vocês vejam que Deus é Deus, que Jesus é a nossa luz que nos ilumina, é a luz que nos guia, é a luz que nunca nos abandona, não escolhe cor, não escolhe nada. Ele nos conhece a cada um. Pode estar a comunidade cheia de pessoas, mas ele conhece cada um do nosso íntimo, para você ver quanto ele é especial, o quanto nós estamos unidos e juntos. Por isso não vamos nos esquecer que ele é a luz do mundo. Nós somos iluminados por Jesus. Tá bom, pessoal? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Beijo, beijo para vocês. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe toda a família de vocês. Tá bom? Tchau, tchau.